Oi, gente, boa noite. Vou convidar a Catarina aqui para a gente poder começar o nosso encontro de hoje. Deixa eu localizá-la aqui. Já chamei, acho que agora ela está entrando. Olá, Catarina! Lu, nem que a gente tivesse combinado, a gente tá com a mesma cor de camisa. Eita! Olha aí, nossa sintonia já Sintonia. começou de agora. Bom, boa noite, minha gente. Eu queria começar agradecendo imensamente a Catarina pela disponibilidade dela. Catarina, para a gente é sempre um presente ouvir você. Eu acho que eu falo em nome da direção da escola, em nome de toda a equipe do apoio, que tem sempre o privilégio de tê-la como formadora ao longo desses últimos anos. E a gente vinha desejando já há um tempo poder parar também nesse período tão difícil para te ouvir um pouco. A gente teve já duas primeiras lives e eu lembro que depois de uma delas, uma professora disse: Eita, agora está na hora de ter uma com Lu e Catarina. Olha, Camila, chegou a hora da gente fazer o nosso encontro. A gente hoje está dando início à nossa, dando continuidade, na verdade, né, a nossa série de lives dessa quarentena Viva Apoio. A gente teve dois primeiros momentos já, um com Rejane e Renata, outro só com Rejane, e em todos eles a temática era esses desafios de trabalhar nesse ensino à distância, esse desafio para a equipe, para as famílias, para os alunos. E a gente ficou desejando muito que essa terceira live a gente pudesse mudar já um pouco esse foco. E aí eu acho que o nosso desafio já começou, Catarina, tentando tirar a palavra desafio do título, né? Eu acho que desafio tem sido uma palavra que a gente usa sempre, em todos os textos, em todas as conversas, mas como a gente queria hoje falar de acolhimento, falar de cuidado, a gente tentou pensar uma outra forma de iniciar esse encontro de hoje. Como a gente sabe que você é uma apaixonada pela poesia, eu acho que o título já ficou um pouco com a sua cara, já ficou bem poético. A gente chamou essa live de Harmonia Familiar, manutenção da base na construção de quem somos. E eu acho que vai ser um presente para todos nós. Quem nos acompanha há mais tempo, fazendo parte da comunidade, sabe a importância que a família tem para o nosso projeto, a parceria com vocês, a escuta do que vocês têm a sempre contribuir conosco. E aí o dia não podia ser mais propício. Hoje, dia 15 de maio, a gente comemora o Dia Internacional da Família. E aí o nosso desejo hoje, depois de 15 difíceis dias de trabalho, mas de um investimento enorme da nossa equipe, a gente é muito grata por isso, é um privilégio ter ao nosso lado professores e professoras e um SOP tão competente, tão comprometido. Então, acho que a gente hoje comemora, sim, o Dia da Família, mas também celebra um pouco essa primeira fase vivida com muitas conquistas, claro, com muitas questões para a gente rever, para a gente ressignificar, mas hoje é momento de celebrar. E a gente ficou pensando o que seria, neste momento, com o que a gente tem de ferramentas, a melhor maneira de presentear as famílias dos nossos profissionais, as nossas famílias de pais e mães, e a gente achou que nada poderia ser mais amoroso do que a gente terminar essa sexta-feira escutando você. Então, você hoje é o nosso presente Ô, para Lu. a nossa equipe nesse Dia da Família. Acho que Catarina dispensa um pouco apresentações, mas como nem todo mundo a conhece, acho importante que a gente fale. Catarina é Catarina Gonçalves, ela é pedagoga, mestre e doutora em educação, professora da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora de desenvolvimento infantil, né? Esse é um currículo bem vasto, mas para a gente ele vai muito além disso, porque para a equipe do apoio você é muito mais do que tudo isso. Você é, antes de mais nada, mãe de Tomás, de Theo e de Thales, né? Uma grande parceira nesse lugar de mãe, mas uma grande parceira também
da nossa formação profissional. Catarina é a mentora de um projeto que tem nos mobilizado e nos orgulhado muito, que é o projeto Amizade Responsável. Um projeto que ainda está na sementinha. A gente começou em 2019, esse era o ano da gente e a gente vai voltar nele com todo gás, mas a gente tem Catarina como formadora dos nossos alunos, que são integrantes da equipe de ajuda, dos nossos professores, que são mentores, das psicólogas, que acompanham bem de perto. E aí, quem é pai da escola sabe que a gente terminou o ano dizendo que esse ano esse projeto teria um plus, que era ter momentos de formação também para as famílias. E aí eu fiquei pensando, Catarina, que a gente pode considerar hoje, né, este encontro como o nosso primeiro momento de formação do trabalho com você para os pais e mães da comunidade de apoio. O que tu achas? Podemos estrear nesse Acho novo que sim, Lu. formato, no que é possível, né? Eu lembro muito, eu tenho te acompanhado um pouquinho nas tuas lives, nas tuas conversas, e lembro que você recentemente falou em alguma das conversas que a gente precisava também, não era ver o lado bom dessa pandemia, porque a pandemia não tem um lado bom, mas era a gente poder olhar também para o que a gente pode aprender neste momento, né? E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, muito agradecida em nome de todos, né? Esse é o nosso presente para a comunidade de apoio no Dia da Família, vocês terem o privilégio de escutar a Catarina. Ô, Lu, eu começo muito emocionada, né? Vou até ter que me recompor para conseguir falar, porque você sabe a admiração que eu tenho por você e pelo apoio, né? Aqui falando na sua pessoa, mas no trabalho que vocês desenvolvem. E não é à toa que a gente faz o projeto da Amizade Responsável juntas, né? Uhum, Porque nós temos uma sintonia. Quando eu digo nós, eu digo eu e o apoio, porque sim, é, não é qualquer escola que valida um projeto das relações, e para mim fica evidente que a todo momento vocês cuidam das pessoas, né, que vocês cuidam dos alunos, que os alunos de vocês assumem uma outra dimensão, não é? Também não é à toa que os meus 3 filhos, eu escolhi vocês para dividirem comigo a tarefa de educá-los, não é? E é uma escolha, assim, dentre as que eu faço na minha vida, Lu, pode ter certeza, das mais importantes, né? Porque eu não posso escolher a família que eles têm, a família sou eu, né? O meu sim. marido, foi a família que nós construímos, mas eu posso escolher a escola, né? E é muito bom quando a gente pode escolher uma escola que a gente acredita que compartilha os valores da nossa família, não é? E que bom quando a gente está nesse caminho. Então, eu fico muito emocionada também pela sua apresentação e dedico a você todas as palavras que você dedicou a mim. Para mim também foi um presente o convite que você me fez e dividir com você esse momento é um privilégio enorme, pela admiração que eu sinto por você, Lu. Parabéns pelo trabalho que você faz. Que Eu bom. acho Eu acho que fazemos assim, Catarina, porque fazemos, de fato, com muito investimento, com muito amor, com muita dedicação. E eu acho que tudo que a gente coloca amor, de fato, sai diferente, né? Então, eu acho que eu represento um pouco a equipe, eu não estou falando por mim, eu falo por um grupo que, de fato, tem um compromisso com a educação, com a mudança social, com essa construção que a gente não tem nenhuma dúvida que começa na escola, né? E é por isso que a gente trabalha com tanto afinco para conseguir chegar lá e a gente vai chegar. E eu não tenho dúvida, Lu, que eu também represento muitas famílias apoio, que hoje também estão aqui na oportunidade de compartilhar conosco dessa conversa, não é? Porque, na verdade, é uma conversa, porque essas famílias também escolheram, assim como eu, vocês, para dividirem com eles esse percurso que é tão maravilhoso, que é de educar as crianças, não é? Sobretudo se a gente pensa como a Ariane Yoshiro fala para a gente, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Como, né? A gente pode abrir mão de pensar que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda. Quando eu escuto essa frase, eu fico lembrando daquela bonequinha da matriosca, não é? São Sim, várias. E o que está fora está recheado do que está dentro. E quando eu vou pensando nessas dinâmicas, né, o Machado de Assis também falava, o adulto é feito da criança. Então, quando eu vou pensando em quem eu sou hoje, eu sou fruto das minhas experiências de vida, né? Como a matriosca é do que ela está recheada dentro.
É o que a Ariane Oshiro está dizendo para a gente, né? Infância é um chão que a gente pisa a vida toda. E aí a gente tem que pensar, né? Os nossos filhos e as nossas filhas estão se construindo nessa infância em tempos de isolamento social. Uhum. Nós não passamos por isso. E é muito. Hum. Aí eu vou ter que recorrer à palavra, né? Desafiador. Sim. Viver algo que a gente não viveu ainda. Porque, vejam, é muito mais simples quando a gente vai pensando em educar e a gente vai orientando os nossos filhos a partir daquilo que a gente já viveu antes. Eu lembro de uma vez estar conversando com um grupo de adolescentes e ela me disse assim, depois que eu falei alguma coisa, ela me disse assim, ai, Catarina, acho que agora eu estou entendendo. Quando eu falo para minha mãe, assim, que eu estou chorando muito, porque, por exemplo, eu briguei com uma amiga e ela disse, isso vai passar, depois eu vejo que passa, mas naquela hora eu fico muito brava, porque eu acho que não vai passar. Hum. Então, aí ela disse, mas como é que minha mãe sempre adivinha? Ela falou, né? E aí eu falei para ela assim, na verdade as mães não adivinham. Na verdade as mães já passaram por isso que vocês estão passando Isso. agora pelas primeiras vezes e elas sabem como é que isso vai se desenrolar. Por isso que a gente fala com o coração um pouco acalentado quando a gente diz para o nosso filho, assim, quando ele acaba o primeiro namoro, né? Isso vai passar, tá doendo muito agora, imagino que tá doendo, mas você vai dar conta, porque a gente também já passou por isso. Então, quando a gente vai mediando a vida a partir de coisas que a gente já viveu, elas ficam mais simples, né? Agora, como mediar a vida, Então, e aí que fico é pensando então como tem sido agora, né, para essa diferente. geração de pais e mães, para nós também, a gente não vai poder dizer vai ser assim, porque isso a gente ainda não viveu. A gente vai viver junto com eles e vai construir e aprender junto com eles. Por isso que eu penso, Lu, que a gente tem que olhar para esse momento tão duro com mais leveza. Eu tenho tentado empregar essa palavra na minha rotina, nesses tempos de isolamento social, né, na minha família. Porque se a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, eu tenho me perguntado todos os dias como é que Tomás, Estel e Thales vão lembrar desses tempos de quarentena. Mesmo que essas lembranças não estejam no consciente, como é o caso de Estel e Thales, que só tem 2 anos, né? Mas como as Uhum. experiências vividas desse momento, elas vão construir o adulto que eles serão, né? E como esse momento é muito desafiador, porque é muito novo, eu fico pensando como é que eles vão aprender a lidar com o novo a partir do que eu estou vivendo nesse meu momento de novo. Porque o adulto, ele ajuda a criança a enxergar o mundo, né? O adulto vai apontando e dizendo, veja, e a criança vai olhando e o mundo dela se expande e ela vai ficando mais rica interiormente, como dizia o Rubem Alves, né? E Sim. aí, todas as vezes que eu acordo nesses tempos de isolamento social, eu me pergunto assim, como é que a gente vai encarar o dia hoje? Para que eles aprendam que por mais desafiador que seja, não precisa ser duro, não precisa ser mais pesado do que já é, Pesado. não precisa ser mais angustiante do que já é. E eu acho que a forma que a gente tem de trazer leveza para esse momento é encarar esse momento, primeiro, como passageiro. E aí eu gosto da fala de Winnicott, quando ele diz, né? A gente precisa ter perspectiva de futuro para continuar vivendo. Então, eu olho como um momento que vai passar, não sei quando, mas ele vai passar, né? Uhum. E para que ele Uhum. passe da maneira que eu espero, que é estando bem, eu preciso me fazer algumas coisas aqui, né? O Gonzaguinha cantava, hoje é a semente do amanhã. Então, eu preciso ensinar aos meus filhos que a gente tem que viver um dia de cada vez, porque hoje é a semente do amanhã. Se eu me preservo hoje, amanhã eu vou estar melhor. E se eu me preservo amanhã, depois de amanhã eu também vou tentar ficar melhor. E se eu me preservo depois, e aí a gente vai se preservando um dia de cada vez. A gente não tem que pensar nas coisas que a gente não tem controle, eu acho, nesse momento. E tentar dar conta daquilo que é incontrolável. Então, para mim, não é controlável o tempo que a pandemia vai durar. Mas é controlável como eu vou viver essa pandemia. E aí, nesse Uhum. sentido, eu gosto muito de um livro de literatura infantil da editora Ática, de uma autora chamada Jandira Mansur. E ela diz assim aí, as coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito que a gente vê. E há uma parte do livro, Lu, que Jandira diz assim, o domingo passa tão rápido, os outros dias duram tanto. Nas horas, eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. Gente E eu faz. tenho todo dia pensado um pouco nisso, sabe? O que é que eu faço nesse dia para que ele passe rápido como o domingo, né? O domingo passa rápido porque é bom. E ele é bom
porque a gente está junto. E vejam, a gente pode estar junto agora também. Eu estou tendo o privilégio de acompanhar os meus filhos ao longo do dia inteiro. E aí, se as coisas têm muitos jeitos de ser, depende do jeito que a gente vê, estar os dias todos com os filhos pode ser visto de muitas formas. Pode ser visto numa perspectiva de que precioso que ele falou hoje pela primeira vez. Sim, é tão pequeno, né? Uma palavrinha só com 3 letras. Mas quando ele disse a primeira vez, sim, eu vi. Sim para uma resposta de, você quer isso, filho? E ele sempre dizia, Tetel quer. E um belo dia ele me disse, sim, sim. E eu estava vendo, foi para mim que ele disse sim pela primeira vez. E aí eu fico me perguntando, né? Veja que privilégio poder escutar esse sim, que é tão pequeno, mas que é tão gigante, porque demonstra uma evolução cognitiva tão grande dele, né? E aí, vejam, olhar para isso como um presente precioso, olhar para essa experiência de estar junto como algo que é uma oportunidade, porque veja, hoje é o dia da família, né? E o que é ser família? Se não puder viver no mesmo espaço, a possibilidade de eu ser eu vivendo com você e você ser você vivendo comigo. Mas para que eu possa ser eu vivendo com você e você possa ser você vivendo comigo, a gente precisa ter intimidade. E eu tenho pensado, eu chego a me emocionar quando eu penso sobre isso, que esse é um momento da gente adquirir intimidade. Porque ser mãe e pai não é ter intimidade com os nossos filhos. E a gente está tendo uma oportunidade de parar a vida um pouco para construir essa intimidade. Essa intimidade de poder sentir, de poder se chatear, de poder olhar, de poder pensar. E aí eu fico pensando, sabe, que para a gente entender esses tempos de isolamento social, é importante que a gente olhe para a nossa vida também fora desse isolamento social. E é por isso que eu tenho feito na minha cabeça a imagem de um carro, como se eu estivesse vivendo esse isolamento social dirigindo um carro, sabe, Lu? E ao dirigir esse carro, eu preciso o tempo inteiro me manter equilibrada para poder dar conta daquela direção. Olhar para frente, é por isso que o para-brisa é imenso, né? Olhar para frente, a gente continua vivendo, olha, a gente está vivo. E que bom que a gente está vivo, né? Mas eu preciso o tempo inteiro também olhar para esse retrovisor, que é pequenininho, mas me mostra de onde eu vim, né? Me mostra o meu passado, me mostra como eu vivia. E aí a gente começa a se perguntar um pouco, né? Quais são esses sentimentos todos que estão em nós, ali, nos construindo nessa quarentena? Eles não são sentimentos que eclodiram só desse momento. Muitos desses sentimentos, dessas emoções, já eram sentimentos e emoções que estavam em nós. E como é que a gente estava lidando com eles? Por que a gente não faz agora, não é? Nesse momento, um mergulho em nós também, na nossa família. Se é o momento da gente construir intimidade com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa mãe, com quem estiver vivendo com a gente agora, é o momento também da gente procurar essa intimidade com a gente, do que a gente sente, do que a gente gosta, né? E aí eu fico pensando que a gente precisa um pouco suavizar os olhos. Não é romantizar esse momento, porque como você disse, eu não vejo o lado bom da quarentena, não vejo o lado bom da pandemia. Porque se tem gente morrendo, se tem gente desempregando, se tem gente adoecendo, se tem gente perdendo gente que ama, não é? Não pode ser bom um momento desse, não pode. Mas eu preciso suavizar o meu coração com aquilo que eu controlo. E aí isso tem me ajudado bastante aqui na nossa família, né? A gente tem pensado um pouco como é que a gente pode suavizar o nosso coração e os nossos olhos. Como é que a gente pode olhar para esse momento? Então, vejam, eu estou com 3 crianças, né? 2 crianças de 2 anos, uma criança de 8 anos, em home office, com o marido em home office, tendo que dar conta, né, das demandas todas, sozinha, sem viver nesse momento com uma rede de apoio, que eu sempre tive, né? Com a saudade enorme da minha mãe, da minha irmã, né? Eu já vivo uma saudade eterna da minha irmã que mora longe, agora vivo também uma saudade da minha irmã que mora perto. E vou administrando esses sentimentos, né? E ao mesmo tempo que eu me entristeço porque eu não posso vê-las,
Aí vem o lugar da gente suavizar esse coração, né? Eu me alegro, porque elas estão se protegendo. Isso. Elas estão em casa e elas não estão presas em casa. Elas estão buscando se proteger em casa. Para que quando seja possível a gente se reencontrar, a gente esteja bem. E aí eu vou tentando, né, suavizar esse coração, entendendo que só existe essa saudade tamanha, porque existe um amor enorme que Exatamente. alimenta esse nosso vínculo e que a gente vai ali, ó, se construindo. E aí a gente vai criando mecanismos de viver, né? Porque se eu não posso vê-las e abraçá-las, eu posso senti-las de longe, porque elas continuam existindo de uma presença muito intensa na minha vida. Mas eu também posso vê-las usando a tecnologia, Isso. falar com elas, né? Contar da minha vida, contar do que tem acontecido e trocar experiência. E se eu não posso ter essa rede de apoio juntinho de mim, eu posso ter essa rede de apoio aqui, ó, me construindo, me afetando, me compondo. E é justamente aí que eu queria chegar no ponto das crianças. As crianças enxergam o mundo pelo nosso olhar. E aí a Madalena Freire vai, né? Eu não sou você e você não é eu. Mas eu sei muito de você porque você me reflete. Na sua insegurança. Na sua fragilidade doce. Na sua birra infantil. E aí a gente tem que começar a se perguntar também, né? O que é que está tão tumultuado na nossa casa que talvez os nossos filhos também estejam nos refletindo, né? Porque que o momento é difícil, é demais. Mas como a gente encara os momentos difíceis? Eu posso estar muito cansada, mas eu não posso gritar com eles, porque o meu cansaço não justifica, né? Mas eu perdi a paciência e eu gritei, Catarina. Tudo bem. Eu só não posso normalizar isso como a prática mais adequada, mas tudo bem, porque eu sou humana e eu também falho. E se eu vejo que tudo bem, eu digo para o meu filho, filho, eu errei agora porque eu gritei contigo. Não foi, o problema não está contigo, o problema está comigo. Às vezes eu ainda não consegui entender que eu preciso me controlar um pouquinho mais. Mas daqui a pouco eu vou estar melhor e a gente volta a conversar. E E eu aí eu fico vou. pensando, Catarina, que isso são coisas que a gente vivencia na nossa rotina naturalmente. Mas como a gente tem intensificado a necessidade da convivência, naturalmente isso tem aparecido de uma forma maior, de uma forma que angustia mais, até porque ele vem associado a outros medos e outras angústias. Então, acho que esse exercício diário, que não quer dizer que conseguiremos todos os dias, né? Hoje eu consigo um pouco, amanhã eu consigo um pouco E menos, tudo bem, né, mas Lu? esse E tudo bem. exercício de flexibilizar e dizer, foi assim que eu consegui e que eu pude fazer hoje, e eu vou me cuidar para que amanhã eu possa fazer diferente. Eu acho que esse exercício do se cuidar para cuidar do outro, né, Isso. também é algo que a gente vai precisar ter sempre em mente. Eu fiquei sem paciência. E aí eu agi como não devia, né? Porque é Uhum, normal, a gente está potencializando tudo. Um momento como esse, a gente tudo fica muito, né, a flor da pele, a gente também. claro. Então, os pais e as mães também. Mas o que é que a gente precisa usar nesse momento de aprendizagem? Primeiro, olhar para os nossos filhos com um olhar de generosidade, né? Entendendo que eles são crianças de 2, 3, 4, 10, 15. E o que é que uma criança de 2, 3, 4, 10 ou 15 pode fazer? Então, esse olhar tem que ser do olhar da criança. Cuidar para a gente não ampliar as expectativas em relação ao que elas podem fazer. Isso. Às vezes a criança se risca toda. Gente, aí a gente tem que se perguntar, qual é a coisa mais grave que pode acontecer do fato dela ter se riscado? Ah, a pele vai ficar manchada. Certo, mas a pele vai sair, o hidrocor vai sair, mas não vai sair amanhã. Mas tudo bem, porque ele não vai sair para uma festa amanhã. E aí, qual a coisa mais grave dele estar arriscado? Eu sempre tenho me feito essa pergunta. Quando os meus filhos fazem alguma coisa, eu digo, certo, o que é mais grave que acontece disso? Será que isso é muito grave? Coloca a vida deles em risco? Porque se sim, não pode. Mas se não, sabe? Se não, Uhum. será que eu preciso me desgastar, gritar, colocar de castigo porque riscou de hidrocor a própria mão? Será que ele não estava precisando riscar de hidrocor a própria mão para dar uma outra cor mesmo para a vida naquele momento? Será que não era para exercitar um pouquinho a criatividade? Será que não era para fazer uma coisa que ele nunca fez? Testar o próprio limite, ver se ele fica bonito, todo colorido, né? De hidrocor. E aí a gente vai se perguntando, né? Isso é grave? Coloca a vida dele em risco? Traz consequências? Não. Se não, sabe? Acho que a gente tem que evitar perder energia com aquilo que não é realmente importante e fazer Uhum. escolhas. Viver
escolher o tempo inteiro. Então, nesse tempo que a gente está tão sobrecarregado, a gente vai ter que fazer mais escolhas. Né? Então, por exemplo, Isso. eles precisam comer. Comer não é uma coisa que eu posso escolher, fazer ou não fazer comida. Tenho que fazer porque tem que comer. Agora, será que eu preciso fazer comida com o leite tal, com o sal do Himalaia, com não sei o quê? Ou será que o trivialzinho arroz com feijão hoje dá? E será que eu posso cozinhar para hoje e para amanhã, porque amanhã eu já não preciso cozinhar? Então, eu acho que esse momento é um momento da gente também encontrando leveza, no sentido de fazer escolhas que sejam mais simples. Uma Uhum. outra questão é a Que gente sejam também possíveis, né? Que sejam possíveis no possíveis. momento. Veja, não Isso. pode ser que hoje não tenha 5 cores no prato. Tudo bem, porque hoje não deu para ter 5 cores no prato. Se amanhã der para estar, melhor. Mas também se não der, tudo bem. É um momento diferente. Essa minha Uhum. mesma fala da comida, Lu, vale também para as nossas é, emoções. Então, eu tenho pensado muito, por exemplo, os meus filhos até 2 anos, fizeram 2 anos agora, né? Então, até 2 anos eles não assistiam televisão. Sim, porque a Organização Mundial de Saúde não recomenda, a gente entende que não, tudo bem, tudo legal. Só que é muito difícil não assistir televisão agora na pandemia. Porque são muitas questões, né? É muito tempo em casa, poucas coisas que a gente pode fazer, a gente não pode fazer nada fora de casa. A mãe tem que cozinhar, arrumar, lavar, Isso. cuidar do home office e tá estressada. Então eu fico me perguntando, né? O que é que vai ser menos prejudicial nesse momento? Menos prejudicial eles ficarem assistindo meia hora de TV e eu me deitar aqui nesse sofá por meia hora e pensar em nada? Ou eu ficar agarrada àquele meu pressuposto de que não pode nunca e ficar estressada e gritando com eles? Eu não tenho dúvida de que vai ser menos prejudicial eles verem a TV e eu conseguir ali, sabe, relaxar. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguindo flexibilizar um pouco com o que a gente consegue. Acreditar que as crianças podem brincar só. E aí, incentivá-las que elas também brinquem sozinhas para que elas possam se entreter, né? Ficar pensando na rotina, nos tempos de pandemia, entendendo que a gente tem que criar uma rotina que não pode ser igual à anterior, porque esses tempos Isso. não são normais. Eu tenho dito muito, né? Assim, a gente não tem que tentar manter a rotina de antes, porque simplesmente antes não existe. E aí Uhum. algumas pessoas me dizem assim, Catarina, e quando isso acabar? E quando isso acabar, os nossos filhos vão precisar entender que acabou, mudou e se adaptar a uma nova realidade que a gente nem sabe ainda como é que vai ser. Então, nada da gente querer que os meninos acordem às 6 horas da manhã, porque era o tempo que a gente precisava para eles tomarem banho, tomarem café, a gente pegar o trânsito, chegar na escola. Se agora dá para acordar às 7, tudo bem, acorda às 7. Pode ser até que essa 1 hora que a gente tenha mais com eles dormindo, a gente consiga, a mãe e o pai, preparar o café, dar conta de ouvir uma música que queria, né? De ficar sozinha. Então, encontrando mecanismos para que a vida possa ficar um pouco menos pesada. Porque, vejam, as crianças, elas vão se adaptar mais facilmente quanto mais adaptados a gente estiver. E se Sim. adaptar a esse desconhecido não é simples. Sim, não é simples. Mas a gente tem que ir pensando nesse processo de adaptação se a gente está dedicando tempo ao que realmente importa. Eu acho que esse é o grande X para a gente pensar hoje nesse Dia da Família, sabe, Lu? Será que a nossa família tem priorizado o tempo que ela tem para aquilo que realmente importa? Então, vejam, a gente fica pensando, eu vou fazer o almoço, mas eu também tenho que brincar com a criança. Então, será que eu não posso tentar unir as duas coisas? Ah, mas se eu levá-los para a cozinha, o que eu fazia em 2 horas, eu vou fazer em 4. Ótimo, porque eles estão já ajudando e estão já Uhum. brincando, né? Então, eu vou criando aquele mecanismo, também desenvolvendo a minha tolerância de adulto. Ele demora mais tempo porque ele tem menos destreza do que eu. Só que para ele chegar a fazer com o tempo que eu faço, ele tem que fazer, eu tenho que permitir que ele faça. E também cobrar menos dessa criança, e também viver mais aquele momento. Ele está fazendo em 4 horas, mas ele está aprendendo o quê? Ele está explorando o quê? Ele está sentindo o quê? E mais do que isso, ele está construindo um espírito de comunidade, que eu acho que é outra coisa que importa muito, Lu, para esse dia da família. Para nós, pensarmos em que comunidade nós temos construído na nossa casa. Porque, Isso. veja,
Se tem alguém muito sobrecarregada, é porque a comunidade não está funcionando como uma comunidade. Isso, isso. Normalmente, quem está sobrecarregada são as mães, né? Mas a gente precisa pensar, vejam, será que às vezes nós também não alimentamos as nossas sobrecargas? Então, meu filho tem 8 anos. Ele tem condição de forrar a própria cama. Isso significa dizer que eu não preciso forrar a cama para ele todo dia. Uhum. Ele pode forrar. Agora, eu tenho que olhar para a cama que o meu filho forra, enxergando que com 8 anos aquilo é o que ele consegue fazer. Eu não tenho que esperar e criar a expectativa de que ele forre o lençol esticadinho, lisinho, como eu seria capaz de fazer. E aí muitas mães, porque não conseguem suportar aquela cama não tão bem forrada, dizem, tá bom, eu vou lá e faço. E ficam sobrecarregadas por isso. Aí eu E eu fico volto. pensando numa coisa, Catarina. Eu acho que as mães e os pais, eu tenho escutado muitos depoimentos e tenho acompanhado já há um tempo. Famílias com isso muito mais equilibrado. Acho que a gente hoje tem pais e mães assumindo esse lugar de quem responde pela casa. Eu acho que tem faltado de fato são os filhos, as crianças e adolescentes entrarem um pouco nesse papel. E eu lembrei que a gente estava ouvindo essa semana a Roseli Saião, ela fez um café filosófico muito interessante. E ela dizia que essa é uma geração que os pais cuidaram tanto que eles deixaram de aprender sobre autocuidado. Que são crianças que não sabem se cuidar porque a gente cuidou tanto de tudo o tempo inteiro. Então é uma geração muito regrada, muito dirigida, né? E ela trazia até o agravante, às vezes, do autoconhecimento. Eles às vezes não sabem o que vão fazer porque eles não sabem de fato quem eles são, o que eles querem. Então, eu acho que a gente pode pensar que esse é um momento de grande possibilidade Sim. para a gente adulto também, né? Se reconhecer, resgatar talvez questões que a gente tenha adormecido e possibilitar aos nossos filhos, crianças e adolescentes, a se conhecerem um pouco mais, a começarem a ampliar suas experiências. Ela falava um pouco para os adolescentes, já que você citou aí a literatura, ela trazia aquele livro Zoom, né? Que a tendência do adolescente é olhar para aquele foco que ele elegeu e que é função nossa, sim, de pai, de mãe, de educador, e trazendo as possibilidades e passando essas páginas e mostrando que aquela tela pode ir aumentando. Então, eu acho que o adolescente está com um desafio maior, porque, é claro, a necessidade do compartilhar, do amigo, do coletivo, do grupo nessa fase que ele vive é muito diferente. Mas ele vai precisar também pensar em que canais e que outras possibilidades, a partir do que ele tem hoje, ele vai poder, né, começar a utilizar. E aí eu acho que esse é um momento privilegiado de resgate de uma intimidade familiar. Eu acho que você usou uma expressão que eu acho muito interessante. Eu acho que se a gente sair desse período tendo construído um pouco mais de intimidade, a gente sai mais forte para enfrentar muitas outras coisas. Eu gosto muito, Lu, de um diálogo estabelecido entre o Mário Sérgio Cortella e o Yves Delataille no livro Dos Labirintos da Moral, em que eles dizem Sim, assim, não é tolerar o outro, é acolher o outro. Então, porque tolerar é muito pequeno, sabe? Tolerar é assim, eu não te suporto, mas eu vou aguentar. Quando ele fala acolher, é dizer assim, eu posso gostar do outro como ele é, eu posso, né, entender que o outro é diferente de mim, posso olhar para esse outro. Eu acho que esse acolhimento das crianças é muito importante, Lu, porque vejam, ele não forra a cama daquele jeito porque ele quer me provocar, ele forra a cama daquele jeito porque entre não saber e saber tem um estágio de isso, aprendizagem e que a gente isso. precisa entender, vejam, é assim que ele sabe. E aí eu vou dizer, que bom que ele está conseguindo fazer assim, para que a gente possa, num outro momento, fazer de outro jeito. Possa fazer de outro jeito. E aí eu fico me pensando que a gente está sempre esperando, e eu acho que nesse aspecto, Lu, a quarentena é muito oportuna, porque a gente está sempre esperando chegar a hora. O problema é que essa hora nunca chega, né? E aí eu vou te pedir licença para ler um poema da Madalena Freire que eu gosto muito, em que ela diz assim: quero tempo, tempo para existir no que desejo e penso. Quero tempo, tempo para falar, escrever, no meu tempo, ritmo próprio de tudo que venho fazendo e buscando. Tempo que te quero tempo, para viver o duvidar, o perder-se, o não fazer nada, para melhor pensar e desejar. Tempo, tempo que te quero tempo. Tempo de juntar forças, de viver mudanças no meu trabalho de formiga e cigarra.
para continuar nascendo todo dia. Será que vai dar tempo? Eu acho que a gente nunca vai ter tempo se o tempo não for o agora. E eu gosto muito dessa poesia quando Madalena diz, no nosso trabalho de formiga e cigarra. E aí, pensando na família, eu acho que a gente vai conseguir mais leveza quando a gente entender que nestes tempos de tanto trabalho de formiga, de tanta roupa para lavar, de tanto menino para cuidar, de tanta casa para arrumar, de tanta comida para fazer, é também o tempo de ser cigarra. É também o tempo de ser feliz. É o tempo também de cantar junto, de abraçar junto, de ficar junto, de curtir o sim que o nosso filho nos diz. De entender que por mais cansada que eu esteja, aquela hora que eu vou ali trocar a fralda, pode ser o nosso grande momento de intimidade. Porque eu vou pegá-lo, porque eu vou acariciá-lo, né? Porque eu vou nutrir o seu corpo, que tem sede e fome como a sua barriga. E aí, quando eu vou pensando, Lu, nessa dinâmica, eu acho que esse tempo que a gente quer é o tempo de ser cigarra e de ser formiga. Tentando equilibrar-se. Quando é que, de fato, eu preciso ser formiga? Uhum. Será que eu preciso passar pano na casa o tempo inteiro? Será que eu preciso limpar o tempo inteiro? Será que eu preciso arrumar o tempo inteiro? Será que eu preciso passar a roupa nesse tempo de quarentena? Será que estar com a roupa passada vai me trazer um bem-estar maior do que economizar aquele tempo para sentar e brincar junto? Será que eu não posso dizer para o meu filho, agora eu não quero brincar, filho, porque agora eu estou muito cansada, mas eu vou brincar depois. Eu vou brincar depois. E depois eu vou sentar e vou ser cigarra. E posso dizer para ele, porque agora eu estou sendo formiga. Porque agora eu tenho um trabalho para fazer. E os nossos filhos também precisam aprender a tolerar e a esperar e a acolher que essa é a mãe e que esse é o pai que eles têm. É por isso que eu tenho sempre me perguntado, como é que os meus filhos vão lembrar desses tempos que estamos vivendo? E ao me fazer essa pergunta, Lu, eu me regulo o tempo inteiro. Porque se a infância é um chão que eles pisam a vida toda, eu quero que eles pisem um chão recheado de certeza que mesmo que a gente tenha muito medo, a gente vai seguir junto. Porque ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E esse futuro, que é uma astronave que tentamos controlar, é o futuro que a gente vai plantar, porque ele é semente do amanhã. Então, é assim que eu tenho vivido na minha família, é assim que eu tenho vivido com os meus filhos. Não tem sido fácil. Tem dia que eu estou muito cansada. Tem dia que eu não quero brincar. Tem dia que eu quero deitar. E aí eu escolho. Vamos ver um pouquinho de Pocoyo? E Pocoyo me ajuda, né? E eu fico sem culpa, Lu. Porque por mais que a Organização Mundial de Saúde tenha me dito que é prejudicial assistir televisão por muito tempo, hoje era menos prejudicial do que uma mãe tóxica, irritada, estressada e cansada. Eles precisam entender que a mãe é humana e como humano, ela também precisa descansar. E como a família é um primeiro espaço de humanização, o humano que eles serão vai dizer muito da humana que eu sou. Sim. E aí eu estou me perguntando, né? Que humano eu quero que eles sejam, para também cuidar da humana que eu tenho sido. Era isso, Lu, a minha fala. Olha só, E eu acho que a gente pode agora visto conversar com as aqui, perguntas. tenho visto aqui as pessoas elogiando, concordando. Poucas perguntas. Quem perguntou, perguntou o livro, para você citar o nome daquele livro que você estava falando no início. O Né? Eu acho que quente se não pode ser frio, perguntarem, Jandira Mansur. pronto. Se não perguntar, a gente tem assunto para conversar durante essa hora, né? Para a gente vai ser um prazer. Eu estava te ouvindo aqui e pensando nisso, dessa questão da tela, dessa questão das organizações. A gente tem uma tendência a trabalhar com tudo muito padronizado, né? Alguém diz isso, o cientista diz isso. Eu acho que são referências importantes,
mas a gente vai precisar aprender a relativizar um pouco também. Hoje a tela é o nosso canal de comunicação, hoje a tela está sendo usada para que a gente encontre as pessoas, para que a gente se divirta, para que a gente tenha aula, para que a gente bata papo. Então a gente vai precisar ir entendendo que o ideal não é o que é possível em todos os momentos. Acho que a gente não pode perder ele de vista, né? Que bom seria que eu pudesse, neste momento, estar me relacionando desta maneira, mas se hoje eu não posso, eu vou precisar, de alguma maneira, descobrir que canal eu vou usar. E aí eu acho que a gente tem que começar a relativizar, a ter um pouco mais de flexibilidade com as questões que têm surgido. Então, quando você diz é para brincar junto, é para rir junto, eu acho que algumas horas vai ser para chorar junto também, vai ser para dizer que está difícil junto e que a gente está ali para ajudar. E aí fiquei aqui lembrando, quando a gente estava no período de férias, a gente disponibilizou para as famílias, quem quisesse, os e-mails da psicologia para trocar alguma ideia, para conversar. E uma mãe de um adolescente me mandou uma mensagem preocupada com a dinâmica, com a rotina, com o sono mais desregulado, com o tempo maior, né, nos jogos eletrônicos. A gente trocou várias ideias, batemos uns papos, e aí pensamos que as aulas estavam prestes a voltar e que essa organização da rotina traria para ele talvez uma condição diferente de organização. Porque, na verdade, ele estava de férias. O que eles não estão acostumados é a viver férias como eles viveram dessa vez, né? Casa Tomás disse representa que essas férias. férias foram muito injustas. Pois é, casa representa férias, mas esse não é o único modelo de férias que a gente conhece. Eles usufruem de outros espaços, eles convivem com outras pessoas, então eles precisarem, eu acho que a gente precisa respeitar um pouquinho também o que naquele momento estava sendo possível para ele. E eu Uhum. fiquei muito feliz quando as aulas voltaram, que aí no final da semana ela me mandou uma outra mensagem para dizer que bom que aquilo que a gente conversou foi o que aconteceu, né? Quando a escola voltou, quando a rotina voltou, mais parecido com o normal, quando ele pôde reencontrar os amigos, quando ele se sentiu produtivo. E a gente estava falando sobre isso, como essa capacidade de se sentir produtivo traz para você uma condição de organização mental e de tranquilidade muito grande. Então, acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, né? Usufruir Sim. dessas reorganizações com o que é possível hoje. Acho que a gente está todo mundo se reinventando, cada um do seu lugar. Acho que eu vou repetir o que eu já disse no início. A gente tem um privilégio de contar com uma equipe, além de muito competente, muito comprometida e muito desejosa de fazer, de fato, sempre o melhor. E a gente tem se surpreendido, né? Acho que cada um tem se surpreendido um pouco consigo, o que tem conseguido fazer. E claro que a gente sabe que a gente tem um chão ainda para caminhar, mas a gente está entendendo que a gente está num caminho mais acertado. A gente fez como a gente costuma fazer sempre, que é ouvir vocês, pais, né, na parceria conosco, para que a gente possa cada vez melhorar mais o projeto. Já começaram a chegar algumas respostas e ficamos muito felizes com o reconhecimento dos professores, os pais Sim. felizes com os professores chegando na casa deles, eles percebendo os filhos felizes com o reencontro, se sentindo, aprendendo e reconstruindo, mesmo que de uma forma muito diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Então, eu acho que esse olhar mais benevolente, esse olhar Sim. do que é possível nesse momento. E aí eu reforço, eu acho que o dia é muito propício, a gente está comemorando o Dia da Família, a gente poder entender que essa nossa parceria, escola-família, vai ser para este processo educativo o grande diferencial, né? Se a E gente aí de fato, a desculpa, se a gente vai gente de fato pensando, Lu. encontrar esse caminho de estar perto, de se comunicar, a gente já abriu novos canais, a psicologia já recomeçou a fazer os encontros de pais, para a semana as coordenadoras vão ter também um momento de ouvir como é que eles viveram esse período. Então, eu acho que a gente estiver muito pertinho, trocando, né? Compartilhando as experiências, a gente tem um lado da situação, vocês pais têm outros, a gente vai chegar numa construção que claro que não é a ideal, o ideal é quando a gente estiver junto de novo É na o escola, possível. naquele espaço, brincando, mas é o que a gente vai poder fazer hoje, e eu acho que a gente está num momento ainda mais necessário para uma grande parceria da família com a escola. Eu acho que hoje é um dia para a gente celebrar o que a gente conseguiu fazer já nesse pequeno período. Eu acho, Lu, que volta a questão do tempo, né? Volta a questão do tempo.
a gente precisa romper com essa urgência do tempo que a gente tinha antes da pandemia e olhar para uma nova possibilidade de tempo durante a pandemia. Então, é uma ansiedade que a gente tem de que não dá para perder tempo. Então, vejam, às vezes a gente quer que os meninos tenham 4 horas de aula online por dia. Não é possível, não dá para ter agora, não é salutar, a criança não vai aprender, a criança vai ficar estressada. Então, a gente também se ressignificando do que é aula, por exemplo, né? Então, tem lá 30 minutos de um momento síncrono, mas no encaminhamento seguinte, que a professora dá, também é aula. Não é só tarefa, faz parte do processo de construção, porque a criança precisa parar, pensar, assimilar, construir. Então, o que é que a gente tem de expectativa em relação aos nossos filhos nesse momento de pandemia? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, para mim, a única prioridade nesse momento é sobreviver. Passar por isso, vive com saúde. O resto não é prioridade. E aí eu vou organizando. Parar também de superdimensionar algumas coisas. Então eu lembrei, acho que eu cheguei a comentar, mas eu lembrei dessa semana em que no dia da aula, no encontro síncrono do meu pequeno, ele estava mal de saúde, estava ruim da barriguinha. E aí eu não entrei no encontro síncrono dele, nem entrei no encontro síncrono do outro, porque a prioridade era cuidar desse que estava mal. E aí a gente fica, eu não dei conta da atividade. Mas se ele tivesse na aula presencial, ele também não ia doente, gente. Então, tudo bem, na próxima semana ele vai lá e entra. E a perda existiu, como existe perda na vida, porque a gente também adoece fora da quarentena, né? Então, é a gente ir colocando as coisas nos lugares que lhes cabe. Porque há uma tendência muito grande de, nesse momento, tão à flor da pele, a gente colocar as coisas numa caixa maior. E aí elas ficam numa caixa tão grande para algo tão pequenininho, que balança tanto que quebra. Então eu acho que essa metáfora da caixa me agrada. Então a gente vai... Isso cabe em que tamanho de caixa? Ou seja, isso tem que tamanho de importância real? Quebrou esse brinquedo, tá. E o que é a nossa... Eu perdi no jogo, pronto. Vamos pensar, ajudar os filhos a lidarem com isso, né? O meu mais velho tem jogado jogos online, que era o que ele não fazia antes. Mas está fazendo agora, porque é a única oportunidade que ele tem de conviver com os amigos. E eu vejo isso claramente, porque ele perde, ele fica com raiva, eles brigam, eles depois fazem as pazes, e eles vão vivendo os conflitos próprios da convivência, que dá para ser agora, que é uma convivência virtual. Então, pensando nisso, Lu, a gente vai se construindo e olhando qual é o lugar que de fato cabe as coisas, né? Então, eles estão brigando muito, não vou mais deixar jogar. Veja, a gente vai dizer que não vai mais para a escola porque briga na escola também, a gente vai mediar para ele aprender a perder no jogo, a ganhar. Então, são outras coisas que ele precisa aprender, e precisa aprender jogando. E aí eu vou ajudando, e vou mediando, e vou, né? E aí quando ele fica muito desorganizado, eu lembro a primeira vez que eu fiz essa pergunta para o meu, que eu perdi, eu disse, isso muda em quê na sua vida? Ficou pior em quê agora, porque você perdeu? Você jogou menos tempo? Você não vai poder jogar de novo? E ele não tinha resposta para me dar. E aí ele ficou se desequilibrando no sentido de que por que é tão importante ganhar? E aí ele falou, mas eu gostaria de ter ganhado, mãe. Eu disse, eu entendo, eu também gosto de ganhar. Mas quando a gente não ganha, muda em quê? E aí a gente vai dando às coisas o tamanho que elas têm. Isso. E aí eu acho que nesse momento atual, olhar para o tamanho das coisas, tentando colocá-las nas caixinhas corretas, é um grande desafio, porque há uma tendência nossa de superdimensionar tudo. E essa superdimensão vai trazer mais angústia, mais estresse, mais cansaço, porque carregar a caixa muito grande cansa mais do que carregar a caixinha pequena. E aí eu fico pensando que talvez isso aconteça conosco, porque a gente está tão automatizado no nosso pensamento que a gente está usando a mesma lógica da nossa outra rotina para usar nessa rotina agora, né? Então, as crianças irão aprender da mesma forma? É claro que não. A gente aprende na interação, a gente aprende na troca, elas vão aprender agora na forma que é possível. E aí, tem uma pergunta aqui para você que eu acho que seria legal que você pudesse falar um pouquinho, que perguntam como explicar para uma criança de 7 anos que ela não continua de férias e como motivá-lo para as atividades escolares. Eu acho que a pergunta veio para 7, mas você pode aí talvez fazer uma flexibilidade e andar um pouquinho aí dos 5 aos 8 anos, porque eu acho que esse é um desafio. Eles estão em casa, casa tem cara de férias, Sim. né? Esse formato de escola eles ainda não conhecem, essa forma de aprender
não é familiar para eles. Então, até isso acomodar, como é que você sugere que as famílias possam ajudar para motivá-los a essa participação? Eu acho que primeiro volta para a questão do tempo. Entender que as pessoas precisam de um tempo para se readaptar àquilo que elas nunca foram. Então, os nossos filhos nunca foram estudantes online, estão sendo agora pela primeira vez. Por que está difícil para a gente viver com esse momento que a gente está vivendo pela primeira vez? Tudo que a gente faz pela primeira vez é muito desafiador, né? Então, ser tolerante com os nossos filhos, que eles vão precisar de um tempo para se acostumar a essa nova forma de estudar. Lembrando que eles estão num ambiente que não é o ambiente que a memória afetiva deles trazia, né? Então, veja, aprender nem sempre é bom do ponto de vista do prazer, né? Nem sempre é prazeroso. Mas é bom ir para a escola, porque na escola eu me deparo com os meus amigos, com a minha professora que eu gosto tanto, eu corro, eu brinco. Então, a escola tem uma dimensão das relações que quando eles vão colocando na balança, eles vão entendendo que é bom ir para a escola, né? É isso que a gente espera. Agora, eles não estão tendo esse lado positivo. E aí vem esse lado, que é mais pesado mesmo, que é de sentar, de fazer a tarefa, de se concentrar. Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, dar tempo. A gente não pode achar que na primeira, na segunda semana as crianças vão sentar, ficar impecáveis, etc. Segundo, a gente não pode achar também que elas vão sentar, ficar impecáveis, etc. Nunca, porque elas também não ficam na escola, a gente só não sabe disso, né? Uhum. A gente só não está lá vendo e a gente não está manejando. A terceira coisa que eu acho que ajuda, Lu, é a gente entender que a gente não virou professor do nosso filho. Essa é uma fala que me preocupa quando os pais dizem assim, agora eu virei professor. Não, eu não virei professor, mas eu estou tendo que ensinar. Eu digo sempre sim, mas está lá na Constituição, educação, direito de todos, dever do Estado e da família. A gente também educa. E aí, nesse sentido, a gente não está virando professor, a gente continua pai e mãe e educando como é nossa função institucional. Isso significa dizer que a gente pode compartilhar com os nossos filhos o nosso não saber, a nossa falta de jeito, a nossa preocupação. E ir dizendo para ele, né? Você está entendendo assim quando eu estou te explicando? E aí eu lembro de uma amiga que disse assim, vem uma tarefa, eu não sei, nem lembro mais, Catarina, que é sílaba tônica. E eu disse, aí a gente joga na honestidade. E aí você vai dizer para o teu filho, olha, eu não lembro mais direito o que é sílaba tônica, mas como é preciso para essa tua atividade, eu vou aprender junto contigo de novo. E aí eu acho que criar essa possibilidade, Lu, de parceria é algo importante. E como fazer ele entender que as férias acabaram? Dizendo, a criança vai precisar da instituição desse limite, né? O limite é algo que nos circunscreve para dizer o que é que eu posso, o que é que eu não posso. E aí eu vou dizer, olha, filho, eu sei que é difícil para você, eu vou compreendê-lo, né? Eu sei que é difícil para você entender que você precisa estudar, quando na verdade você está em casa. Eu entendo que você queria brincar, que você queria assistir televisão, que você queria jogar, mas agora não é possível. Porque agora a gente tem alguns compromissos para fazer. Depois você vai poder fazer isso tudo. E nem tudo ele vai entender e vai ficar satisfeito. Porque a vida também é feita de coisas que a gente não fica satisfeitas. Então, eu acho que fazê-lo entender é dizê-lo. O que tem nesse momento que ser feito. Compactuar com ele do sentimento dele, que é difícil mesmo. Porque vejam, eu em casa, às vezes fico no home office meio... Ai, eu queria tudo agora, menos trabalhar, né? Não estava afim de trabalhar, queria sentar e queria ver um filme. Eu estou em casa, eu quero deitar no meu sofá, mas nem sempre eu posso, né? E aí eu vou dizer para ele, filho, agora é o horário. Agora é o momento em que a gente precisa fazer. E qual é o horário, Catarina? O horário é o horário de aula, eu não sei. Porque aí eu acho que cada família vai ter que criar a sua dinâmica a partir da sua disponibilidade. Eu acho que os momentos síncronos, eles são instituídos para todos e ele tem que se adequar à coletividade. Mas os momentos que não são síncronos, eles vão se adequar à agenda da família. E aí eu vou chamar o meu filho para dizer, olha, filho, na terça é um dia que eu sempre tenho reunião de manhã, então a gente vai fazer as suas atividades à tarde. Na quarta, você tem um encontro síncrono e vai precisar ficar aqui do meu lado, mas eu também vou estar fazendo outra coisa. E aí eu vou escolhendo a minha dinâmica de família, entendendo junto com o meu filho que tem muitas atividades que precisam ser coordenadas e eu vou, né, colocando ali na agenda. Eu acho que isso ajuda ele a entender. E como fazer ele gostar? Entendendo que aprender pode ser bom. Demonstrando entusiasmo. Não colocando, não é, um peso enorme nas costas, porque, ai, que saco de novo, tarefa. E ainda acho que é uma dimensão muito importante, né? Os professores também estão aprendendo, Lu. Eu me sinto muito desafiada como professora que sou também, não é? Me reinventar nesse momento. E para a gente aprender, a gente precisa admirar. Piaget é muito feliz quando ele diz isso, né? Aprender a admirar, é olhar para o outro como objeto de admiração. E aí eu acho que
nesse entusiasmo, a gente nunca deve falar mal das aulas online para os nossos filhos, mesmo que a gente não goste daquela aula. Para isso tem os canais dos adultos, né? Isso. Mas a gente não deve falar mal da aula, porque a gente enfraquece a admiração que ele tem por aquela professora. Eu lembro, uma das primeiras aulas, o meu filho falou assim para mim: mãe, tu acha que ela tá nervosa? Aí eu falei: eu acho que ela pode estar. Se fosse eu, estaria. Ele: eu também. Eu não posso olhar para o meu filho e dizer: eita, a professora tá com um jeito de nervosa, será? Eu preciso ajudar ele a empatizar com aquela professora, porque empatizar com aquela professora é sintonizar com ela, é vê-la humana e é expandir. E aí eu acho que isso motiva muito quando eu demonstro interesse e, de alguma maneira, faz com que ele também se sinta mais motivado e mais interessado, né? Catarina, vê só, a gente tem mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito legal, mas eu estou um pouco preocupada com o nosso tempo, né? Cláudia queria ouvir um pouquinho, que está bem difícil para a criança participar um pouco das conversas, porque ela tem vergonha, porque ela resiste a participar desses momentos ao vivo. Mas como a gente só tem mais 4 minutinhos, eu vou prometer a Cláudia que a gente vai compartilhar com ela depois dessa resposta e podemos conversar com ela no particular, né? A gente vai voltar a ter encontro agora essa semana com todas as psicólogas e esse pode ser um dos assuntos que a gente vai conversar. É novo para elas, não só a tua filha, outros podem estar também vivendo isso, alguns adultos também estão vivendo isso, né? De fazer pela primeira vez e entender como isso acontece. Eu queria que a gente acabasse ouvindo você, porque eu acho que é o nosso grande presente para todo mundo. Então, antes de você finalizar, eu queria mais uma vez agradecer do fundo do nosso coração a nossa equipe maravilhosa, aos nossos professores, nossas professoras, psicólogas, coordenadoras, acompanhantes pedagógicos, estagiários, toda a equipe que está no empenho e numa competência e numa vibração que eu acho que é o que é melhor. Escutá-los emocionados porque algum aluno conseguiu fazer, ou porque o grupo respondeu, ou porque filmaram a atividade e compartilharam com eles. Eles têm também, né, além de se reinventado muito, eles têm descoberto um prazer muito grande de reencontrar seus alunos, mesmo que seja por esse canal. E queria reforçar para as famílias que a gente está aqui, no canal que a gente tem, de braços abertos, à disposição para trocar, para conversar, para ouvir, para construir juntos, porque a gente só sabe fazer assim. E é assim que a gente acredita que a gente vai passar por isso de uma maneira possível e construtiva. E aí a gente vai terminar o nosso encontro, né? Todo mundo aí agraciado com as palavras de Catarina. Muitíssimo Lu, obrigada. eu vou terminar, né? Assim, eu fiquei pensando muito, né, no que dizer agora nesse finzinho, e aí eu vou falar, eu acho que a gente pode chamar quem já falou antes da gente, falou melhor do que a gente é capaz de falar, né? E aí acho que o Gonzaguinha diz pra gente que ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã, para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar, né? Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, né? Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. E aí, em família, vamos lá fazer o que será. Acho que E vamos propor que cada um da sua casa fale esse finalzinho, a gente termine o encontro falando todo mundo junto. Vamos lá, a gente fala daqui, vocês falam daí, e a gente junta a nossa energia para que de fato as coisas possam melhorar para todo mundo. Vamos pelo fé na vida, vamos lá. Fé fé na na vida, vida, fé no fé no homem, homem, fé no fé no que que virá. virá. Nós Nós podemos podemos tudo, muito, nós podemos nós mais. podemos mais. Vamos Vamos lá lá fazer fazer o que será. o que será. Eu acho que é isso, Lu. E o que será é o que dá, é o que a gente É, consegue, porque a gente é a melhor mãe, o melhor pai e a melhor família que os nossos filhos podem ter. Porque a única que eles têm é a que a gente ama, é a que a gente se respeita, se cuida e convive. isso. E nós somos os presentes deles, não é? E eles os Era nossos. isso. Era isso, gente. A gente queria, de fato, era presentear todo mundo hoje com essa possibilidade de continuar pensando em desafio, falando em desafio, mas também poder olhar para a possibilidade de novas descobertas, do que a gente pode aprender
e queria reforçar que